E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito bom, vamos dar sequência aqui à nossa playlist sobre fase decisória. E agora nós chegamos num tema que me foi muito pedido. Recebi muitas mensagens de seguidores, de alunos, pedindo para eu gravar sobre esse assunto. Que é um assunto difícil, é um assunto que muita gente não entende. Então, chegou aqui o momento. Vamos falar a partir de agora sobre liquidação de sentença. Não sai daí, que eu volto já já. Muito bem, então começamos agora nesse vídeo a tratar a respeito da liquidação de sentença. Um tema que foi pedido por muitos alunos, né? É um tema que, sem sombra de dúvida, muitas vezes, né, não é dado, não é ensinado em cursinhos preparatórios, né? Ou às vezes até mesmo pela própria faculdade. Então, nós vamos sistematizar aqui o nosso estudo, nós vamos organizar o nosso estudo, tá? Para que esse assunto ele fique o mais suave possível. Primeiro nós temos que entender uma coisa, né? Existem essencialmente dois tipos de sentença, tá? E aqui eu não estou me referindo a mérito, tá? Extinção com resolução de mérito ou sem resolução de mérito. Não. Mas eu estou me referindo quanto à liquidez. Existem basicamente dois tipos de sentença. Uma sentença pode ser líquida e uma sentença pode ser ilíquida. Então, começa a nossa matéria com essa percepção. Uma sentença, ela pode ser líquida ou ilíquida. Quando essa sentença ela for ilíquida, vai ser necessário transformá-la em líquida. Tudo bem? A sentença, ela foi dada, foi proferida pelo juiz e é uma sentença ilíquida. Só que eu preciso transformar essa sentença ilíquida em sentença líquida. E eu faço isso, nessa transformação, digamos assim, por meio do que nós chamamos de liquidação de sentença. Ok? Bom, mas professor, quando eu falo liquidez, né, sentença líquida ou sentença ilíquida, do que exatamente eu estou falando? Veja, aqui o nosso estudo, ele gira em torno do valor da obrigação. Uma sentença líquida é aquela que traz ali uma obrigação já com o seu valor determinado. Então, por exemplo, numa ação indenizatória, o juiz condena o réu a pagar ao autor a quantia de R$5.000, a título, por exemplo, de danos materiais. Veja, essa sentença é líquida. O juiz, quando a proferiu, já estabeleceu o valor da obrigação. Então o réu, ele sabe que ele vai ter que pagar para o autor a quantia de R$5.000. Ponto. Acontece que existem alguns casos em que o juiz profere sentença ilíquida, ou seja, sem definir exatamente o valor da obrigação. E aí, para que o réu ele saiba exatamente o quanto que ele vai ter que pagar, para que o autor saiba exatamente o quanto ele vai receber, essa sentença vai precisar passar então por esse procedimento de liquidação. Ok? Deu para pegar essa introdução? Então nós vamos tratar a partir de agora da liquidação. Como que eu transformo uma sentença ilíquida em líquida? Tudo bem? E eu vou chamar a nossa lousa para a gente começar aí alguns aprofundamentos. Muito bem, meus amigos, então vamos lá. Estamos tratando a respeito da liquidação de sentença e o primeiro artigo que nos interessa é o artigo 491 do CPC.
tá? Então vamos lá. Começar pelo caput. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, vou selecionar pagar quantia. Ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Salvo quando. Vamos fazer uma pausa aqui, ó. E vamos pegar essa primeira parte. Vamos pegar o caput e ver o que ele está dizendo. Bom, sem sombra de dúvida, pela leitura do caput do 491, o Código de Processo Civil tem uma preferência pelas sentenças líquidas. Então, inquestionavelmente, o CPC 2015 prefere sentenças líquidas. Portanto, a regra geral no nosso sistema é que o juiz profira sentenças líquidas. Ou seja, de forma excepcional, o Código vai tolerar as sentenças ilíquidas. Isso a gente consegue extrair dessa primeira leitura do caput do artigo 491, ok? É a preferência do Código pelas sentenças líquidas. Acontece o seguinte, nessa segunda parte aqui, ó, salvo quando, e aí vem os incisos 1 e 2, a gente percebe que, excepcionalmente, a sentença poderá ser ilíquida, ok? Então vamos ler de novo. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado o pedido genérico, a decisão definirá, desde logo, a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, taxa de juros, termo inicial, periodicidade, se for o caso, salvo quando. Então, aqui nesses dois incisos, eu tenho as hipóteses em que o juiz poderá proferir sentença ilíquida. Então, vai ser quando não for possível determinar de modo definitivo o montante devido, ou inciso 2, a apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença, ok? E aí vem o parágrafo 1º. Nos casos previstos nesse artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação. Então esse dispositivo ele ele deixa muito claro que quando o juiz proferir uma sentença ilíquida nessas hipóteses, será preciso utilizar esse procedimento de liquidação, que foi o que eu expliquei agora há pouco no começo do vídeo, né? A liquidação serve para transformar uma sentença ilíquida em sentença líquida. Tudo bem? Agora observe. Conceito de iliquidez. Vamos trabalhar aí um pouquinho esse conceito de iliquidez, né? Veja, o que é iliquidez? O que é uma sentença ilíquida? O primeiro ponto que esse conceito ele está diretamente relacionado, tá, às obrigações de pagar quantia. Tudo bem? O conceito de iliquidez diz respeito às obrigações de pagar quantia. Então, o juiz condena uma das partes ao pagamento de uma quantia, tá? Só que o que acontece? Por algum motivo, o juiz não determina o valor da obrigação. Então, a iliquidez significa a indeterminação do valor da obrigação.
Compreendeu? Então, a iliquidez, né, significa um estado de indeterminação do valor da obrigação. Eu não sei qual é aquele valor. Eu sei que a parte tem que pagar a outra uma quantia. Mas o juiz na sentença não fixou essa quantia de forma definida, né, de forma expressa. Que existe uma obrigação de pagar quantia, existe. Isso foi fixado na sentença. Agora, o valor dessa obrigação, o valor dessa quantia, ainda precisa ser apurado. E vai ser apurado por meio desse procedimento que nós chamamos de liquidação de sentença. Então, o objetivo da liquidação, de sentença qual é? É apurar aquilo que nós chamamos de quantum debeatur. O procedimento de liquidação objetiva apurar o quantum debeatur, ou seja, qual é o valor daquela obrigação. Tudo bem? Professor, uma obrigação de pagar quantia surge da onde? Então, olha só que interessante. Vamos aqui dar uma aprofundada. O objetivo, vimos, é apurar o quantum debeatur, o valor da obrigação. Agora, essa obrigação de pagar quantia, ela surge da onde? Bom, ela pode surgir da própria lei. Ok? Da própria lei. Então, existe uma previsão, existe uma disposição em lei que prevê essa obrigação. Ok? Professor, pode dar um exemplo? Posso. Eu vou dar um exemplo que nós já vimos, que é o caso do artigo 302, inciso 1 do CPC. Se você for lá no 302, você vai na parte das tutelas provisórias, que a gente já estudou aqui no canal. E aí eu disse para você o seguinte, que lá na tutela provisória, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar ao adversário. Tudo bem? Então, às vezes, eu expliquei isso lá na playlist de tutelas provisórias, às vezes quando eu requero uma tutela provisória, uma tutela provisória de urgência, por exemplo, eu preciso ter muito cuidado. Porque se eventualmente ficar provado que eu não tinha o direito que eu estava alegando e a concessão da tutela gerou um prejuízo ao meu adversário, a própria lei, o CPC, manda que eu indenize os danos causados. E isso é um exemplo de obrigação imposta pela lei. Ok? O dever de indenizar a parte que sofreu danos está previsto na lei. Então, esse é um primeiro exemplo, de obrigação de pagar quantia previsto pela lei. Acontece que uma obrigação de pagar quantia pode surgir por força da sentença. Ok? A obrigação de pagar quantia nasce a partir da sentença. Então, basta você imaginar aqui uma ação de indenização, que foi o exemplo que eu dei agora há pouco no começo da aula. Veja, se eu tenho uma ação de indenização, o juiz é que determina, fala, olha, você, réu, tem que pagar a título de danos materiais para o autor tantos mil-reais. Isso é a sentença fixando uma obrigação de pagar quantia, tá? Então pode haver aí essas duas fontes, digamos assim. Pois bem, professor, qual é a natureza do procedimento de liquidação de sentença? Me diga,
qual é aí a natureza? Bom, aqui a gente tem uma ampla discussão na doutrina, né? Uma discussão realmente assim bastante acirrada. Porque veja, nós vamos ter alguns autores dizendo que a liquidação de sentença ela tem uma natureza jurídica de ação. Tudo bem? Alguns vão dizer, olha, a liquidação de sentença, na bem da verdade, ela tem uma natureza jurídica de ação. Acontece que essa corrente não parece ser a corrente assim mais adequada, tá? Por quê? Porque a corrente que melhor explicita a natureza jurídica é aquela corrente que fala que a natureza é de incidente, a liquidação tem natureza de incidente processual. Claro que você tem excelentes autores que defendem a outra corrente, né? De que a natureza seria de ação. Eu cito, por exemplo, o professor Luiz Rodrigues Vambier. Para ele entende que a liquidação de sentença tem natureza de ação. Todavia, repito, não parece ser a corrente mais adequada. A corrente mais adequada é a corrente que fala que a natureza é de incidente processual. É a corrente, por exemplo, do professor Fernando da Fonseca Gajardoni. Tá? E a liquidação de sentença, perceba, regra geral, ela antecede o cumprimento de sentença. Então observe isso, que isso aqui é importante, né? Vamos visualizar a liquidação de sentença dentro do processo. Petição inicial, aí vem citação, audiência, saneamento, produção de prova, sentença. Juiz deu sentença. Ok? Eu não vou aqui nem falar de recursos para não complicar. Então deu sentença. Pois muito bem. Tecnicamente, havendo aí o trânsito em julgado da sentença, etc, etc, a próxima fase do processo é a fase de cumprimento de sentença. Então aqui eu tive a fase de conhecimento, fase cognitiva do processo, e aqui seria a fase de execução, né? É que o novo CPC não chama execução de sentença, ele chama cumprimento de sentença, tá? Mas é execução. Pois bem, vou trocar de cor. Onde é que a liquidação de sentença entraria aqui? Resposta. Ela estaria meio que numa zona nebulosa aqui, ó. Ela estaria por aqui. Porque, veja, ela antecede o cumprimento de sentença. Então, nós temos aí uma fase, é como se nós tivéssemos uma fase final do processo de conhecimento. Como se a gente tivesse aqui, ó, um finalzinho do processo de conhecimento. Percebeu? Claro, né? Porque para eu executar a sentença, eu só posso executar aquilo que já tem um valor certo. Eu não posso executar uma sentença ilíquida, senão eu vou executar o quê? Se não tem um valor pré-estabelecido, né? A gente vai ver isso na próxima playlist, que é a playlist de cumprimento de sentença. Mas veja, eu preciso primeiro liquidar a sentença, eu primeiro preciso descobrir o quanto que vai ser pago, quantum debeatur, para depois eu dar início à fase de execução, à fase de cumprimento. Ok? Então a liquidação é uma fase do processo, tá? E aparece mais ou menos aqui nessa zona cinzenta. Claro, se aquela determinada sentença ela foi líquida, claro, aí não tem liquidação de sentença, aí a gente não tem essa fase, tá? Seria mesmo só o processo de conhecimento e depois o trânsito em julgado haveria a execução,
tá? Mas como eu disse, em algumas situações excepcionais, o juiz pode proferir sentença ilíquida. Quando isso ocorrer, vai ser preciso fazer esse pequeno procedimento antes de iniciar o cumprimento de sentença. Bom, mas professor, me diga uma coisa, entendi. Então a liquidação, ela na verdade é uma fase do processo, é isso? Exato. Ela está aí nessa zona cinzenta, é o finalzinho do processo de conhecimento antes de entrar na execução. Muito bem, mas me diga uma coisa, professor, eu não posso ter uma liquidação de sentença autônoma? Ou seja, uma liquidação de sentença sem ser uma fase do processo, como você está mostrando aqui? Olha, excepcionalmente pode. Então, autonomia. Excepcionalmente, eu posso ter uma liquidação de sentença autônoma, tá? Te dou um exemplo. Pensa numa sentença penal condenatória, tá? Uma sentença penal condenatória. Muito bem. Veja uma coisa. A sentença penal condenatória, imagine que o juiz condenou o réu por um crime contra o patrimônio. Então o juiz na sentença aplicou a pena, aquela coisa toda, só que esse crime contra o patrimônio lesou o patrimônio da vítima. A vítima teve um prejuízo de ordem patrimonial por conta daquele crime. Na sentença penal condenatória, o juiz criminal fixa um valor. Só que esse valor é um valor mínimo, lá nos termos do Código de Processo Penal. O juiz na sentença penal condenatória fixa um valor mínimo. Se a vítima do crime achar que o prejuízo que ela sofreu é superior àquele valor mínimo, então será preciso liquidar o restante. Nesse caso, nós vamos ter uma liquidação de sentença autônoma. Não vai ser uma fase do procedimento. Percebeu? Porque a vítima do crime vai para o juízo cível com aquele valor mínimo e vai apurar, vai liquidar a diferença que a vítima entende ser devida. Por exemplo, na sentença penal condenatória, o juiz fixou em R$1.000. Só que a vítima entende que, na verdade, o prejuízo foi de R$5.000. Os outros 4 vão ser apurados em fase de liquidação de sentença. Tudo bem? Você apura o valor da sentença e, na sequência, promove a sua execução nos mesmos autos. Ok? É um caso em que nós temos autonomia aí da liquidação de sentença. Deu para entender? Então, sentença penal condenatória, né? Teve lá no juízo criminal um crime contra o patrimônio. O réu, ele foi condenado por esse crime contra o patrimônio, tá? Mas esse crime lesou o patrimônio da vítima. E aí a vítima tem direito a uma indenização, uma reparação. O juiz criminal fixa um mínimo na sentença penal condenatória. E depois o restante você liquida no cível e executa. Isso nós vamos estudar melhor lá na playlist de cumprimento de sentença. Eu vou voltar a esse assunto lá na playlist de cumprimento de sentença quando nós estivermos estudando os títulos executivos judiciais, ok? E para fechar esse vídeo, uma última informação é o seguinte. A regra geral, o momento adequado para eu promover a liquidação, conforme eu disse, é antes do cumprimento de sentença. Caso em que nós vamos ter a chamada liquidação antecedente. Então, a regra geral no nosso sistema é a liquidação antecedente, ou seja, aquela que antecede o cumprimento de sentença, que nem
Eu expliquei aqui para vocês. Veio todo o processo de conhecimento, o juiz deu a sentença, antes de executar essa sentença, liquida-se para apurar o valor da obrigação. Tá? Então isso é o que nós chamamos de liquidação antecedente. Acontece que eu também posso ter a chamada liquidação incidental. Liquidação incidental. Ou seja, é aquela liquidação que vem depois. Mas como assim, professor? Liquidação incidental? Essa liquidação incidental ela acontece quando eu tiver uma conversão da obrigação em perdas e danos. Tá? Então aqui eu vou ter uma conversão da obrigação. Veja, por exemplo, o juiz na sentença fixou uma obrigação de dar. Então o juiz na sentença, vamos supor, que condenou ali o réu a dar, a entregar um carro para o autor. Tá? Então a sentença ela condenou o réu a entregar um carro para o autor. Pois muito bem. Por uma dessas coisas, o carro é destruído. O carro é destruído. Nessa hipótese, a obrigação de dar é convertida em perdas e danos. Então, ao invés de entregar o carro, agora o réu vai ter que pagar o valor do carro e, eventualmente, as perdas e danos sofridas aí pelo autor. Nesse caso, como eu vou ter uma conversão, né? A obrigação começou como uma obrigação de dar e depois foi convertida em perdas e danos. Nesse caso, eu posso ter uma liquidação incidental. Tudo bem? Falei aqui o exemplo da obrigação de dar, o mesmo se aplica para as obrigações de fazer e não fazer. Tá bom? Meus amigos, vamos parando por aqui, porque o vídeo já está longo, né? Mas o assunto liquidação de sentença ainda está longe de acabar. Espero vocês no próximo vídeo para a gente dar continuidade a esse assunto. Até lá!